Assim como você está se perguntando qual é o seu propósito, eu também estive desse lado, me questionando qual é o meu propósito. O que eu preciso fazer? Eu vim fazer o que nessa terra? Sabe aquele monte de pergunta que vem na cabeça da gente? E aí, ao mesmo tempo, trazendo insegurança, trazendo medo, porque você não sabe o que você veio fazer, você não se conhece, sabe? Então, isso me perturbava muito. Então eu quero compartilhar com você nesse vídeo como que você vai descobrir qual é o seu propósito. E eu descobri que o meu propósito é ajudar pessoas. Mas como eu cheguei a esse ponto? Primeiro eu tive que alinhar. E eu vou te mostrar como que eu fiz esse alinhamento para me ajustar, para que eu pudesse me limpar. Porque eu não vou conseguir descobrir o meu propósito se eu estiver cheia de traumas, cheia de medos emocionais, porque tenho medo emocional e o medo natural. Em uma próxima aula eu vou te ensinar sobre isso, mas agora a gente está falando sobre propósito. Então, a insegurança, mágoa, rancor, angústias, frustração, eu não vou conseguir saber e viver o meu propósito se eu estiver carregando todos esses sentimentos em alto nível, porque tudo isso precisa ter um nível, porque senão eu não consigo viver o meu propósito, porque o fardo fica pesado. Jesus disse assim: pega a sua cruz e me siga. Quando eu olho para esse contexto, eu fico analisando. Pega a sua cruz e me siga. Então ele quis dizer que eu preciso cuidar de mim, eu preciso ver o meu eu interior e me limpar, porque se eu pego a culpa, a responsabilidade da outra pessoa, se eu carrego tudo isso que eu acabei de te dizer, que é a frustração, é a mágoa, é a tristeza, isso é do outro, isso é situações que a outra pessoa colocou dentro de mim. Então, se eu carrego isso, é óbvio que eu vou estar com o fardo pesado. E com o fardo pesado, eu não vou conseguir viver o meu propósito. Por quê? Porque as minhas vistas vai estar vedada, é como se eu andasse com uma venda, sabe? A oportunidade está à frente, porém eu não consigo enxergar a oportunidade, por quê? Porque eu estou presa, eu faço a força máxima que eu posso para seguir, mas atrás de mim parecia que tinha aquele monte de linha, sabe? Presa, me segurando e eu fazendo aquela força toda para poder seguir em frente. Aí eu entendi que eu precisava romper padrões, romper crenças que foram instaladas em mim desde que eu nasci, foi instalando, sabe? Então eu percebi que eu estava me forçando, mas eu não conseguia ir para frente, sabe? Você se esforçar todos os dias, mas é como aquele ditado: nadava, nadava, nadava e morria na praia. Então, o meu emocional estava assim também. Talvez o seu também possa estar assim. E eu consegui resolver, eu consegui romper esses padrões. Então, se eu conseguir, você também consegue. E eu quero te ensinar como fazer isso. Como você vai conseguir romper esses padrões também? E tem técnica para isso. A palavra nos diz bem assim: meu povo padecerá por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu comecei a ligar esses pontos, meu povo padecerá por falta de conhecimento. Aí eu trouxe esse contexto para dentro de mim. E eu comecei a analisar, tá faltando o que em mim? Então, se eu estou me esforçando e não estou conseguindo obter resultado, é porque eu estava me esforçando da forma errada, fazendo da forma errada. Então eu precisava do quê? Precisava de conhecimento. E esse conhecimento, ele teria que ser dentro de mim. Eu primeiro preciso me conhecer verdadeiramente para que eu pudesse entender o que estava acontecendo comigo. Então eu teria que conhecer a verdade sobre mim. Aí quando eu parei de olhar para as situações, olhar para o ambiente, olhar para a pessoa e olhar para mim, eu comecei a me conhecer. Aí eu comecei a diagnosticar várias
várias causas que estava me entregando aquela consequência que era algo que eu não queria. Então, comecei a romper dentro de mim as crenças, entende? Dentro de mim. E aí, quando eu comecei a romper essa linhagem da crença, que era como se fosse assim, sabe? Ó, aqui está eu, e aqui atrás de mim tem essas linhagens aqui, ó, que estava me prendendo. Aqui estava a crença, a insegurança, o medo, a raiva, entende? Todos esses sentimentos estavam me puxando para trás. Eu queria seguir em frente para poder viver o meu propósito, porém eu não estava conseguindo porque essas linhas, ela estava me puxando para trás e me prendendo. Então, eu aprendi a lidar, a romper essas linhas, a cortar essas linhas, sabe? E aí eu fui cortando essas linhas. Quando eu fui tirando essas linhas, eu fui me fortalecendo. Aí eu fui vendo oportunidade aonde eu não via oportunidade. E quando essa limpeza acontece, é tão sobrenatural que você começa a se limpar e automaticamente as pessoas que estão à sua volta, elas também começam a se limpar, porque você começa a refletir limpeza e a outra pessoa, ela vê que nela ela também precisa se limpar e aí começa a contagiar o ambiente onde você frequenta, porque a limpeza que está acontecendo em você vai refletir dentro da sua família, vai refletir dentro do seu trabalho, vai refletir no seu relacionamento amigável. Então, nós precisamos trazer essa limpeza para dentro de nós, para que eu possa viver o meu verdadeiro propósito, para que eu possa fazer a vontade do Senhor nessa terra. Porque todos nós viemos para essa terra com um propósito. Então, olha só, todos nós viemos para essa terra com um propósito. O seu propósito já está dentro de você. Porém, as situações no qual você se deparou fez com que o seu propósito ficasse lá no fundo, sabe? E aí, cada situação que você foi vivendo foi dando empilhamento, sabe? O seu propósito tá aqui, que Deus colocou no seu coração, desde que Ele te enviou para cá, tá aqui o seu propósito. Porém, as situações vêm acontecendo e foram fazendo empilhamento. Então, você não consegue entender, você não consegue saber qual é o seu propósito, porque tem esse monte de empilhamento de situações desconfortáveis em cima de você. E quando a gente começa a descartar, quando eu começo a romper padrões, aí sim eu vou ficando mais perto do meu propósito. E quando isso acontece, a transformação acontece sobre você e sobre a vida das pessoas. Algo que eu usei muito poderoso para poder me fortalecer e entender o meu propósito foi isso. Ó. Olha só, vou fazer um desenho para que você possa compreender mais sobre o que eu estou falando. Aqui é o mundo. Você está bem aqui. Você está no centro do mundo. E o que acontece? Nesse mundo tem pessoas. E essas pessoas, tem pessoas boas e tem pessoas maldosas. Pessoas que vão ser facilitadoras, como diz o Thiago Brunet, e pessoas que vão ser bloqueadoras, entende? Nesse percurso. As facilitadoras, os níveis delas são pouco, mas o que a gente encontra são pessoas bloqueadoras. Então essas pessoas bloqueadoras, elas vieram na sua vida e foram instalando, entendeu? Medo, insegurança, dizendo que você não é capaz, que tudo que você faz não vai dar certo, você não sabe fazer nada, nada que você faz fica bom, entende? Começa a te colocar medo, fazer raiva, sabe? E vai aquele monte de emoções que você sente. Vai fazendo o quê? Injetando em você. E aí eu te pergunto,
Como que você vai descobrir o seu propósito se você está cheio de coisas ruins que foi injetada em você, que as pessoas do seu contexto familiar, amigável, de ambiente que você frequentou, instalaram isso em você? E agora, como que eu faço? Isso eu me via dessa forma. Entende? Eu estava aqui, eu sabia que eu tinha um propósito, porém eu não sabia qual propósito era esse, o que que eu tinha que fazer, até eu entender que eu só iria descobrir o meu propósito se eu me limpasse. Se eu me limpasse de tudo isso aqui, para que eu pudesse entender qual é o meu propósito. E para mim, me limpar dessas situações, eu preciso criar o quê? Uma proteção aqui, ó. Porque se eu não estiver essa proteção, eu não vou conseguir me blindar dessas situações. Que essas pessoas que estão nesse mundo, elas não vão sumir. Essas bloqueadoras, elas só vão aumentar. Dia após dia vai aumentar mais pessoas que vão vir até a mim para me bloquear, para me impedir, para me diminuir. Então eu preciso me blindar disso aqui. E aí quando eu entendi isso aqui, tudo começou a ficar muito mais fácil. Eu comecei a compreender mais as situações, eu comecei a colocar limite aonde precisava de limite. E como fazer isso aqui, que é a palavra-chave dessa situação? Como fazer isso aqui? Aqui, como blindar dessas situações? Quando eu acordo, eu abro os meus olhos e imediatamente eu preciso mandar um sinal. Esse sinal, ele tem que ser para o nosso Pai Celestial. Ali eu já mando o sinal para ele e ele já me reveste. Ó, primeiro sinal. Eu tenho que mandar para o meu Pai Celestial. Quando eu acordo e antes de fazer qualquer outra coisa, eu mando esse sinal para ele, ele me reveste com o Espírito Santo. E quando eu faço isso, eu estou cumprindo algo que Deus deixou para mim, a fala que Deus deixou para mim, que é o quê? Buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentada. Então, quando eu faço isso, eu estou honrando essa fala que Deus deixou para mim poder fazer, que é buscar Ele em primeiro lugar. E aí, quando eu dou prioridade para Ele, Ele vem e me enche do Espírito Santo. E quanto mais tempo eu tenho com Ele, mais intimidade eu tenho com Ele, mais Ele vai me revestir. E isso vai ficando mais fortalecido, sabe? E aí, isso aqui se fortalecendo, as pessoas bloqueadoras, lembra? As que vão querer te paralisar, elas vai bater, porém não vai penetrar, não vai machucar, não vai ferir, não vai mais te paralisar. Por quê? O seu propósito só não está sendo executado por você. Por quê? Porque você está carregando essas situações causadas por pessoas que são bloqueadoras. Esse conteúdo, esse ensinamento te despertou? Se te despertou, curte, se inscreva nesse canal, porque aqui eu irei trazer conteúdos valiosos para você, técnica para você aplicar no seu dia a dia, para que possa trazer mais clareza, mais equilíbrio, mais foco, para que você possa aprender a gerenciar suas emoções. Por quê? Se você não sabe gerenciar suas emoções, você vai sentir dificuldade em gerenciar qualquer outra situação. Então, primeiro nós precisamos aprender a gerenciar nossas emoções. Assim, o nosso propósito será revelado. Então, eu aguardo você nos meus próximos vídeos. Aproveita e se inscreva nesse canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que é tão valioso.